Você não pode delegar sem você saber muito bem o processo. E para delegar, outra pessoa também ela precisa se esforçar para entender que o processo é esse. Queria saber de vocês o seguinte: quais foram as primeiras decisões importantes como sócios e casal? O que a gente queria para os nossos corretores, né? A gente já tinha trabalhado em algumas empresas. Exatamente. E a gente tinha uma noção do que a gente não queria que os nossos corretores passassem, o que a gente gostava nas empresas que a gente já tinha trabalhado e o que a gente não gostava. Então, eu lembro muito dessa conversa, né? A gente sentou para alinhar, assim, a gente queria levar para o nosso corretor a melhor experiência possível, assim como nosso corretor levar para o nosso cliente a melhor experiência possível. Então, a gente pensava, poxa, ó, eu não gostava disso na imobiliária que eu trabalhava. E eu, admirava muito isso na imobiliária que eu trabalhava. Então, a gente foi vendo para tentar encontrar a situação ideal. Denominador comum, a situação ideal. Porque não encontramos ainda. A gente está sempre se alinhando. Porque, assim, são expectativas diferentes dos nossos corretores. Cada um tem um objetivo diferente. E a gente tenta encaixar uma receita mais geral para atender a interesses comuns. Poxa, eu sei que o meu corretor ele tem uma dificuldade, uma coisa que é geral é a dificuldade para o fechamento. Então a gente tentou criar meio que uma receita, ou então de dar segurança ao nosso corretor para que ele tenha segurança no momento. Muitas vezes o corretor sabe, mas fica inseguro de passar para o cliente e liga para dizer: Jaime, é isso, não é? Ele sabe que é aquilo, mas ele está inseguro de passar para o cliente. E é muito bom saber que eles sabem que podem contar com a gente. Exatamente. Isso vai muito para a gestão, né? A gente tem um vínculo muito forte com os nossos corretores, né? Exatamente. E eu acredito muito no lado mais humano de se fazer uma gestão, porque é muito comum que a gente veja imobiliárias com vários corretores, mas uma distância entre a diretoria e... Porque você tem a diretoria, a gerência e os corretores. Exatamente. Então você coloca um gerente e, tipo assim, se vira e resolve. Sim. E o que vocês estão trazendo pra gente aqui é uma proximidade ao ponto do corretor poder ligar direto pra você. Sim. Que em outro lugar talvez ele fosse ligar, o cara, meu irmão, ia dar um esporro, né? Você não sabe isso ainda e tal. Durante muito tempo, Gabriel, nós não tivemos gerente. Nossa primeira gerente começou a trabalhar com a gente, que foi uma pessoa que começou com a gente há 5 anos atrás. E a nossa primeira gerente assumiu em junho do ano passado. Entendeu? Sabendo de todo como é que funciona o processo. Ela sabe como que a gente trabalha, ela sabe a ética. Eu costumo dizer que ela é minha cópia. Porque ela fez o meu curso, o curso na época, quando eu dava para cada corretor individual, né? Antes de criar o corretor faixa preta, né? Chegou um momento que eu tenho um monte de corretor, não consigo parar todo dia para poder dar um curso. Sim. Mas ela aprendeu exatamente tudo o que tem no curso presencial e ela negocia muito, muito parecido conosco. Ela sabe como a gente trabalha. Ela sabe que num momento de um lançamento, ela sabe a importância que aquilo tem para o corretor, para o cliente que aquele corretor captou, para a construtora que é nossa parceira e que confia em nós, e para a gente também que está ali na linha de frente, mas precisa do apoio deles, entendeu? Então, assim, para a gente é muito importante hoje ter tido essa decisão de delegar para uma pessoa que conhece muito bem a gente, né? Exatamente. Mas você vê 5 anos, né? Foram 4 anos e meio, pelo menos. A gente, quem geria, quem sentava para negociar com o cliente, com o corretor, com o construtor. Você não pode delegar sem você saber muito bem o processo. E para delegar, outra pessoa também ela precisa se esforçar para entender que o processo é esse. Sim. E gerência, você vai ter que abdicar de muita coisa. Exatamente. A gente é dono, a gente vive uma vida onde o marido e a esposa vivem aquilo, é diferente. O marido dela, por exemplo, não é corretor, não é da área. Mas ele entendeu. Ele entendeu. Ele tem 5 anos com a gente já lá. Então, você veja como é que são as coisas, né? Tem muita... Só nessa fala aí tem muita coisa. Porque, primeiro, se a gente for parar pra pensar, a gente tá falando de uma profissional que estava com vocês. Está com vocês há 4 anos e meio. Aprendendo o processo de como é que funciona o jeito de vocês negociarem tudo. Você não consegue formar
forjar numa pessoa isso em 1 mês, 3 meses, 6. E aí você, talvez, que esteja buscando um gerente, uma coisa, requer tempo para que ele esteja preparado E do a seu gente tá jeito. treinando outro também, que a gente já pegou outro para poder treinar e se transformar em uma outra força de venda também, né? Pois é, aí ainda vem o lado correndo um sério risco do canibalismo de mercado, Sim, com o total. assédio de outras imobiliárias. Total. Sim. Agora você prefere não treinar e deixar essa pessoa lá dentro? Deus me livre. Né? Ou você prefere treinar e ter um profissional de alto nível e correr esse risco? Eu prefiro a segunda opção. Eu com também. certeza. Sem dúvida nenhuma. Até todo livro de consultor já brincou com a gente, né? E a Universidade Andrade Cabral Imóveis, né? Que vocês formam e vem alguém e pega... Eu disse, gente, eu não posso deixar esse corretor sem formação. Eu não posso entregar ao meu cliente um profissional que não sabe de absolutamente nada. Que essa venda é uma venda, quiçá a mais importante da vida desse cliente. É uma venda que exige muito cuidado, muito zelo. E assim, em todos os aspectos, desde o econômico até o alto padrão. Eu tenho clientes que eu atendi de investidores que são médicos e eles dizem, Yasmin, eu entendo de cirurgia, eu entendo de cardiologia, Sim, eu sim. entendo de cirurgia plástica, mas de imóvel me explique tudo porque eu não sei. E assim, ele tem o mesmo atendimento que tem o meu cliente investidor, o médico, altíssimo padrão, tem o meu cliente do Minha Casa Minha Vida. Por quê? É um atendimento de alto padrão para ambas as partes. Eles Sim. precisam entender passo a passo daquilo, senão ele vai ter problema. Oh. E eu posso acabar com a vida do cliente se eu não tiver ética profissional. A gente costuma dizer o seguinte: o cliente que vai ser atendido por a gente ou por um dos nossos corretores, ele pode sair de lá. Ele vai ter ouvido falar de tudo. Ele pode. É porque é muita informação a pessoa quando vai comprar um imóvel. Sim. Quem vai ter aquela primeira experiência de compra acha que é só o preço do imóvel, como eu vou pagar e... Do que tá na tabela, né? Exatamente. E não é. E não é. Então, tem várias coisas dentro, várias taxas, várias coisas dentro do processo da venda e compra, da compra e venda de um imóvel. E o nosso cliente, ele vai ouvir falar de tudo, mas ele não vai ser especialista, até mesmo porque é muita informação. Sim, claro. Quando a gente começar a bombardear ele falando, tem o INCC, tem os juros de obra, tem bererê, barará, bererê, ele fica, meu Deus do céu, o que é isso? Então, a gente nós criamos um processo onde a gente confirma com tudo com ele que nós passamos, nós explicamos, confirmamos e ele ainda sai com uma segurança de que, poxa, não, eu entendi. E até para chegar na caixa, que pra gente é a finalização do processo, a gente trabalha muito com financiamento bancário. Chegar na caixa, para quem não explica, é o pavor. É onde o gerente vai questionar o cliente. E o nosso cliente chega lá e diz, Yasmin, você não sabe o que aconteceu. Tinha um do meu lado, não sabia juros de obra, não sabia que ia pagar ITBI, não sabia nada. Eles ficam indignados. Não, e confundem. Porque eles sabem e os outros não sabem. E confundem, porque às vezes tem vários nomes para a mesma coisa, né? Por exemplo, os juros de obra chamam de taxa de evolução de obra, não sei o que. Cada um que explica de um jeito. Aí chega, o cliente já viu que essa taxa de evolução de obra é a mesma coisa dos juros de obra. Então, nenhum checklist a gente coloca os sinônimos daquilo. Para que ele tenha, para que aquilo seja algo mais familiar a ele na hora que ele ouvir falar por outros nomes, entendeu? Perfeito. E assim, até é bom vocês falarem sobre isso, porque eu já ouvi, não foi 1, 2, 3 vezes, de pessoas que passaram por uma experiência de compra de um imóvel, não explicarem direitinho os detalhes que a gente sabe que são inúmeros e depois no final lá o cara dizer que foi roubado. E sair indignado, queimar a marca da imobiliária ou do corretor. E aí fica aquela coisa, no mínimo você foi incompetente. Escolha. Ou você não soube me explicar, Total. ou você sabia e não me explicou. Total. Exatamente. Você prefere sair como incompetente? Não, ou nenhum como... dos dois, Não, né? entenda. Aconteceu o fato. Total. Ou uma coisa ou outra. Então, você explicar direitinho, o cliente toma aquele impacto no primeiro momento, mas se ele decidir ir à frente, ele está ciente de onde ele está indo. E que vai ter isso, vai ter aquilo outro. Porque assim, você explica o INCC, só que você não tem como prever exatamente o valor que vai ser. Não, tem que ser muito claro. E com relação à posição solar, é uma das coisas assim que eu vejo que mais machucam o cliente. Eu via muito isso em algumas situações de mercado.
Ai, não precisa dizer que o cliente vai ficar no sol a tarde toda. Não, isso não existe, não não. existe. Na minha cabeça, não cabe. Eu vendo imóvel no sol numa boa. Agora ele sabendo que é sol. Agora, ele sabe. Eu vendo numa boa. É o que dá pra ele, né? Exatamente. Muitas vezes eu sempre mostro na sombra e no sol qual que fica mais confortável pra você nesse momento. E nem sempre aquele imóvel vai ser o único da vida dele. A gente está em constante evolução, Sim, em constante sim. crescimento. Se você pega um jovem, hoje eu atendo jovens assim, 18 anos, fez 18 anos já quer comprar um imóvel. Então, assim, imagine o tanto de coisa que esse jovem ainda vai passar na vida. E o primeiro imóvel sendo sol não vai acabar com a vida dele. Agora, Exatamente. desde que ele saiba Esteja ciente, né? e esteja ciente, porque você vê um cliente recebendo uma chave de um imóvel que não tem nada a ver com o que ele comprou, é muito complicado. É, e